Continuando então a correção da página 49, então, um pouco mais sobre. Então aqui tem mais um pequeno texto aqui que diz assim: sapos meteorologistas. Diz a sabedoria popular que quando os sapos errãs de regiões secas e quentes deixam seus abrigos, é sinal que vem chuva. Será que isso é verdade? Um estudo publicado em dezembro de 2016 em uma importante revista científica de biologia mostrou que é verdade. Na Espanha, um grupo de cientistas liderado por Rafael Marques realizou uma pesquisa com as espécies sapo de unha preta e sapo corredor. Depois de alguns anos, eles descobriram que no ouvido interno desses sapos há sensor que os alerta quando a chuva está chegando. Então aqui esse é o sapo de unha preta e esse é o sapo corredor. Então vamos responder as questões que pede aqui. Qual a relação entre o texto que acabou de ler e o conto O Poranduja, o Sapo Pidão? Segundo o texto, pesquisa científica provaram que o ouvido interno do sapo de algumas espécies há sensores que os alertam quando a chuva está chegando. No conto do sapo Pidão, o barulho que os sapos fazem é para chamar chuva. É importante que vocês percebam, né, que nos dois contos, né, nesse aqui e naquele lá, tá mostrando que aqui é uma pesquisa, né, que tá falando que é a pesquisa. E lá é um conto que eles cantam para pedir chuva. Então é essa a relação. A 2. Converse com um adulto de sua família para descobrir mais saberes populares relacionados a diferentes animais. Escreva o que descobriu e compartilhe com os colegas. Então é aqui você conversar com seu pai, com sua mãe, com seu avô sobre sua avó sobre contos relacionados a animais, né? Tem a saracura, tem algumas coisas dos cachorros, coisas assim que sempre tem essas coisas relacionadas a saberes populares, né? Que se a saracura canta, também está chamando chuva, tem algumas coisas do cachorro, então vocês conversam com seus familiares para saber isso, ok? Vamos para a página 50. Estudo da língua. Releia o trecho oposto explicativo. Releia o trecho a seguir para fazer as atividades. Meu avô, que sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas, convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar a história de Oporanduja, o sapo Pidão. Que convite o narrador recebeu do avô? Resposta fácil, né? Sentar-se em volta da fogueira. A letra B. O que o avô do narrador fez na sequência? O que ele fez? Começou a contar uma história, né? C. Sobre quem era a história contada pelo avô do narrador? De Oporanduja, o sapo Pidão. A 2. Após o nome Oporanduja, há um sinal de pontuação. Circule esse sinal de pontuação. Então, lá no texto, é você circular o sinal de pontuação, né? Tem ali, ó, o sinalzinho na ponta do lápis aqui do professor, tem o sinal. Esse sinal é chamado de vírgula, interrogação ou exclamação. Então, esse sinal é vírgula. Sublinhe, letra C, sublinhe as palavras que estão depois deste sinal de pontuação. Então, o sapo e pidão, as duas palavras. Agora, a 3. Agora, copie o trecho sem a parte que você sublinhou e sem o sinal de pontuação que você circulou. Então, você vai... Meu avô, vírgula, sempre estava pronto a esclarecer minhas dúvidas. Convidou-me para sentar em volta da fogueira e começou a contar
a história de O Poranduja. Ponto final. Então, era para tirar vírgula e não colocar o que você circulou, né? Então, ficou assim o pedaço da história, né? A 4, então, da página 51. Releia sua resposta, atividade 3, e converse com os colegas e o professor. O texto continuou fazendo sentido tirando a vírgula e o sapo pidão? Ele continua fazendo sentido, né? Porque é só um oposto explicativo que diz aqui. É uma explicação do título, tá acrescentando, né? Ainda é possível responder a todos os itens da atividade 1? Ainda é, né? Porque ela ainda está dando conta. Podemos afirmar, então, que a parte sublinhada não é essencial para a compreensão do trecho? Então, como a gente viu, não é necessário, né? Ela não é essencial. Se tirar ela, você vai conseguir entender, você vai aprender e vai entender muito bem o texto, a frase, tirando essas duas palavras. Então aqui está dizendo qual que é a explicação. Em uma frase, a palavra ou outros termos que apresentam uma explicação é esclarecimento. Um esclarecimento, um debate ou uma informação que não é essencial ao sentido do texto é chamado de aposto explicativo. Na escrita, o aposto explicativo aparece isolado do restante da frase por meio de sinais de pontuação. Então, aqui nesse quadrinho aqui está explicando o que é um aposto explicativo, né? Então, um aposto explicativo é quando se tem alguma coisa numa frase que está separado entre sinais de pontuação e que não, tirando ela, não teria não perderia nenhuma importância a gente não deixaria de entender a frase ou o texto. 5, então, pode-se concluir, então, que a parte do trecho que você sublinhou é um aposto explicativo, né? Uma informação que muda o sentido do texto, um vocativo. Não, é um aposto explicativo, conforme a gente leu aqui, né? A 6, onde mais há aposto explicativo no texto 2? Então, onde mais? No título, né? Porque no título se repete a mesma coisa, né? Que é ali, né? Então, que é o poranduja ou sapo pidão. Então, ele se repete isso com um aposto explicativo lá no texto 2, né? Que a gente leu do conto do sapo. 7. Sublinhe o oposto explicativo das frases a seguir. Joana, filha de Léo, tem 5 anos. Então, Joana, filha de Léo, tem 5 anos. Então, aqui está sublinhado. Se você tirar filha de Léo, você vai continuar entendendo que Joana tem 5 anos. Né? Quero ver a peça de Daniel, marido de Natália. Então, aqui também, o aposto explicativo é marido de Natália, que é um complemento. E se eu tirar, a gente vai continuar entendendo. Quero ver a peça de Daniel. Não interessa quem que é Daniel ser marido de Natália, né? A gente vai conseguir que a gente quer assistir a peça do Daniel. A letra C. A letra C. Você conhece Anselmo, filho de Marilda? Então, o aposto explicativo é filho de Marilda. Então, se você tirar aqui depois a vírgula, você vai continuar entendendo, vai continuar fazendo essa afirmação do filho, se você conhece o Anselmo, né? Independente de quem que ele é. A letra D, Cecília, a professora do 5º ano, foi à biblioteca. Então, qual que é o aposto explicativo? É a professora aqui, ó, nem está sublinhado aqui na resposta, mas o aposto é a professora do 5º ano. Por quê? Se eu colocar Cecília foi à biblioteca, vai saber que ela foi para a biblioteca, né? Não precisamos saber que ela é a professora do 5º ano. Né? A 8. Agora, crie 4 frases que acontece o aposto
explicativo. Então, você vai criar frases parecidas com essas que tenha esse apóstrofo, tá bom? Então, aqui pode ser inúmeras as frases. Ok? Então, corrigido então as atividades de português.